paz do Senhor a todos os nossos irmãos e ouvintes. Que alegria poder voltar a estar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Neste segundo trimestre do ano de 2015, através da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estamos estudando a respeito de Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Nossa lição desta semana é a lição de número 8, que tem como tema o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Com a intenção de contribuir para uma melhor compreensão do assunto tratado pela lição desta semana, ontem postamos aqui no YouTube um resumo da primeira parte da lição, que é Jesus e as forças sobrenaturais. Com a ajuda de Deus, hoje queremos explanar a vocês a segunda parte, que tem como tema Jesus e a realidade dos demônios. Iniciemos falando primeiramente do ponto de número 1, uma realidade bíblica. Nunca na história da humanidade se viu, ouviu ou se presenciou dias tão difíceis como os que aí estão diante de nós. As televisões, internet, rádios, jornais e revistas do mundo inteiro, a todo momento, não se cansam de informar a população a respeito da crueldade, maldade, injustiça e impiedades cometidas pelo gênero humano. Isso torna evidente para todos nós uma grande verdade. E esta verdade é a que hoje Deus não controla diretamente este mundo ímpio, no meio do qual atualmente vivem seus servos e servas. As evidências nos indicam que o mundo em que vivemos não está sob o domínio de Deus, e sim em completa rebelião contra o seu governo e, portanto, debaixo do domínio de Satanás. É exatamente por causa desta condição que Cristo renunciou momentaneamente sua glória celestial para se tornar num simples homem e doar voluntariamente sua própria vida na cruz, a fim de reconciliar este mundo que aí está com Deus. Nesse pensamento, a expressão Deus está no controle, tão difundida principalmente entre os cristãos da atualidade, não pode ser usada irrestritamente, porque na presente era da história da humanidade, Deus tem limitado seu supremo poder sobre o mundo. Contudo, em certo sentido, Deus está de fato no controle, no mundo ímpio, de modo que podemos afirmar a soberania de Deus, pois todas as coisas que acontecem de acordo com a sua maravilhosa vontade permissiva e completo controle, e por vezes através de sua ação direta, de conformidade com o seu propósito e sabedoria. Mesmo diante da realidade vivida hoje por todos nós neste mundo corrompido, os nossos corações têm motivo de sobras para se alegrar, porque a autolimitação do domínio de Deus no mundo de hoje é apenas temporária, e no tempo determinado, pela sua eterna sabedoria, Ele destruirá toda a iniquidade que hoje impera e destruirá também o próprio Satanás que está por trás de tudo isso. Nesse tempo, o mundo todo se alegrará ante a notícia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Na Bíblia, Satanás e os demônios que o acompanham são mostrados como seres reais e não como algo em que não se pode acreditar.
As Escrituras demonstram que Deus não criou Satanás. O que Deus criou foi um querubim ungido para proteger. Ezequiel capítulo 28, versículo 24. No entanto, esse querubim ungido voluntariamente se tornou em Satanás. O nome Satanás vem do grego Satã, que significa adversário. Os teólogos concordam que num certo tempo, antes do mundo existir, Satanás rebelou-se e tornou-se no principal adversário de Deus e dos homens. Cristo afirmou que o diabo possui um reino e que trabalha de forma organizada. Lucas capítulo 11, versículo de número 18. Você está ouvindo o momento da escola dominical. Entretanto, em que pese sabermos que o diabo e os demônios que o ajudam a destruir a humanidade atual estão na terra, de acordo com a Epístola Universal escrita pelo apóstolo São Judas, existem outros demônios que outrora também fizeram parte do reino de Deus, os quais estão aprisionados em escuridão, em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Judas, versículo 6. Contudo, a razão pela qual Deus aprisionou apenas uma parte dos demônios e permite que Satanás e seus demônios permaneçam na terra não é revelada pela Bíblia. Adentrando no ponto número 2 de nossa parte, da segunda parte da nossa lição, falemos um pouco sobre o assunto uma realidade experimental. A realidade da existência do diabo e dos demônios que o auxiliam na obra da desconstrução do ser humano foi experimentada pelo próprio Jesus. Em seu ministério não foram poucas as pessoas que Jesus libertou do poder dos demônios. Lucas relata dezenas de textos onde são mencionadas pessoas que receberam a maravilhosa libertação proporcionada por Cristo. Mas esta missão de libertação não ficou restrita ao Filho de Deus, vez que ao designar seus apóstolos para realizarem a obra, este poder sobre os demônios os acompanharam, de sorte que ao retornarem da missão que Cristo lhes atribuiu, estes apóstolos estavam cheios de gozo e grande prazer pelo fato dos demônios se lhes sujeitarem pelo maravilhoso nome de Jesus. O mestre então lhes revelou que via a queda de Satanás à medida em que cada pessoa era liberta dos demônios através da autoridade exercida por eles em seu nome. Lucas capítulo 10, versículos 17 e 18. Sabemos que ainda hoje este maravilhoso poder acompanha os servos e servas de Deus que realizam a obra na terra, seja em qualquer parte deste mundo, pois este é um dos sinais que sempre seguirá a todos os que creem. Que Deus nos ajude a desenvolvermos esta experiência também em nossas vidas, no nome de Jesus, sempre que houver a devida necessidade. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós queremos interceder em favor destes irmãos que estão acompanhando a nossa programação, pedindo a Ti, meu Pai, que as Tuas mãos estejam estendidas na direção dos Teus servos e servas, para que eles possam realizar a obra que o Senhor assim determinou. Dá-lhes autoridade do Teu nome, Senhor, para desfazerem todas as obras do diabo, que nestes dias está aprisionando as pessoas. Mas no Teu nome a Tua igreja continua batalhando, triunfando
triunfando, Senhor, em vitória, com o Senhor à frente. Meu Pai, no nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos nesta hora. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa, mas se Deus quiser, no decorrer da semana estaremos de volta para continuarmos nossa meditação na lição O Poder de Jesus sobre a Natureza e os Demônios, falando da parte final, parte 3, Jesus e a obra dos demônios. Você não pode perder. Estamos indo embora, fiquem todos com Deus. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. E viva Cristo!